1 Coríntios 1, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do nosso bom Deus, em 1 Coríntios 1, versículo 1 até o versículo 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, queremos te agradecer por esse momento onde estaremos a expô-la de forma clara para essa congregação. Pedimos que o Senhor possa nos encorajar, possa nos confortar, possa nos confrontar e, acima de tudo, que a tua vontade possa prevalecer no nosso coração, não nossa vontade. Entrego este momento que iremos ter aqui nas tuas mãos e pedir a tua orientação em tudo quanto iremos fazer, para a tua honra e tua glória. Isso é o que eu te peço, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Tal como nós dissemos, como nosso tema, a dignidade de uma igreja verdadeira. A igreja de Coríntios, tal como nós já vínhamos estudando e precisamos dar uma interrupção para tratarmos alguns assuntos sobre evangelismo e também sobre os distintivos dos batistas, então nós já havíamos feito uma introdução. Mas havia necessidade de voltar a trazer essa parte introdutória por causa de um momento que nós todos temos presenciado e algumas dificuldades que têm, infelizmente, acometido a várias igrejas. A igreja de Coríntios não era uma exceção no meio de muitas igrejas que haviam sido fundadas naquela época, no primeiro século, né? Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele se identifica aí na primeira parte, ele diz que o seu apostolado foi lhe dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele não se fez apóstolo ou nenhum outro homem lhe fez apóstolo. Pelo contrário, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é quem o escolheu para que, por intermédio dele, muitos viessem a conhecer a Cristo, né? E ele fosse uma das colunas, um dos baluartes da verdade, né? Que pudesse trazer essa edificação, esta pregação do Evangelho, este avanço do Evangelho do reino do nosso Senhor Jesus Cristo até aos confins da terra. Então, o apostolado de Paulo foi pela permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também ele, durante a sua jornada missionária, no processo de pregação e de fundação de várias igrejas, ele chegou até Corinto, né? Onde, pela misericórdia de Deus, ali se estabeleceu mais uma igreja. Mas precisamos entender um bocadinho como era Corinto. Então, para podermos tirar lições muito importantes para o contexto em que nós estamos hoje. Corinto era uma cidade grega estratégica, comercialmente, por causa da sua localização. Então, possuía uma localização privilegiada. E esta cidade também foi conquistada e dominada pelos romanos, né? Ou seja, o Império Romano conquistou e dominou e controlou de alguma forma esta cidade. E mais tarde, esta cidade veio a agregar cidadãos de várias origens, né? De várias raças, que vinham de muitos lugares, né?
tanto que também acomodou judeus, né, que vinham também da dispersão. Apesar desta cidade ter sido dominada e governada pelos romanos, o pensamento grego e o paganismo se tornaram coisas culturais, se tornaram coisas dominantes, tal que em Coríntios haviam muitos templos nas praças e o estilo de vida que eles tinham era um estilo de vida liberal. Para nós entendermos melhor o que havia em Coríntios, havia também uma preferência por ensinos, por filosofias, né? Por pensamentos, vamos dizer, por aquela eloquência, né? Haviam pessoas que apreciavam muito a capacidade que os homens tinham de argumentar, né? Então, ela também ficou conhecida como uma cidade que albergava pessoas que exibiam o seu próprio conhecimento, o que é característico de cidades gregas. Para além dos pensamentos filosóficos, era uma cidade de diversão, né? Era uma cidade de prostituição, era uma cidade também idólatra e era uma cidade corrupta moralmente, né? Pelo que ela ficou conhecida. Havia um termo que era usado para se designar uma cidade pervertida, né? Que era corintianizar. Então era um termo que era usado para, vamos dizer o tipo de vida que uma pessoa estava a viver, que era um tipo de vida, vamos dizer, completamente fora dos padrões de Deus. E isso nos ajuda a perceber um pouco as dificuldades que então Paulo iria enfrentar ao chegar nesta cidade. E também nos ajuda a perceber também algumas dificuldades que a igreja poderia enfrentar naquele momento e posteriormente, né? O que acontece é que esta passagem de Paulo por esta cidade, ela é marcada também pela soberania de Deus. Ela é marcada pela soberania de Deus. Em algum momento, Paulo, quando ia de cidade em cidade, a primeira coisa que ele fazia era entrar nas sinagogas, era ter contato com alguns judeus. E após esses judeus o rejeitarem o evangelho que ele anunciava, então ele lavava seus pés, ou sacudia seus pés e voltava o seu ministério para os gentios. Então, de alguma forma, Deus também usava o apóstolo Paulo para falar do evangelho para os gentios. E foi exatamente isso que aconteceu em Coríntios, quando Paulo chegou lá para fundar esta igreja. Mas o meu objetivo é mostrar que uma igreja verdadeira não perde sua dignidade, apesar dos problemas momentâneos que ela está a enfrentar ou dos problemas que ela vai enfrentar. Então eu vou buscar demonstrar por meio da nossa passagem e de outras passagens paralelas algumas razões pelas quais a igreja não perde sua dignidade, apesar dos problemas momentâneos que ela pode estar a passar. Se formos a voltar um bocadinho para Atos capítulo 18, peço que me acompanhem, vamos ver a primeira razão pela qual a igreja não perde sua dignidade, apesar dos problemas momentâneos que ela está a enfrentar. Atos capítulo 18, vamos ver o versículo 1 até o versículo 11. Peço que o irmão possa nos ajudar na leitura dessa passagem. 18, versículo 1 até o versículo 11. Por favor, peço que se coloque de pé e faça uma leitura audível. Atos capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo.
Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício, justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E, de noite, o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum. Pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Obrigado. Então podemos perceber esta passagem de Atos capítulo 18, que é a fundação da igreja de Corinto. Então fala um bocadinho de quando Paulo chegou em Coríntios e as dificuldades que ele enfrentou. E apesar dessas dificuldades, Deus permitiu que uma igreja se fundasse ali naquela cidade. Mas uma coisa interessante que eu quero destacar aqui é o fato de Paulo ter recebido de alguma forma uma revelação do próprio Senhor, ter aparecido para Paulo e o encorajado. E neste encorajamento nós encontramos um dos motivos pelos quais a igreja não perde sua dignidade, apesar dos problemas que enfrenta ou apesar dos problemas que ela vai enfrentar. Paulo é dito aqui para Paulo, no versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então conseguimos perceber que um dos motivos pelos quais a igreja não perde sua dignidade, apesar dos problemas que ela enfrenta ou irá enfrentar, é o fato dela pertencer a Deus. É o fato dela ter sido eleita por Deus. É o fato dela, vamos dizer, pertencer de um modo geral a Deus. Então a igreja não pertence a um indivíduo específico, não pertence a uma instituição específica, não pertence a uma missão específica. A igreja ela pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem a estabelece. É Ele quem, pela sua graça, por meio da pregação do Evangelho, Ele a edifica. Então, a palavra que Paulo recebe aqui é de encorajamento para continuar a pregar, a falar do Evangelho, porque Deus, por meio da pregação, tinha o objetivo de alcançar todos aqueles que, pela sua graça, chegariam à fé. Então, Deus tinha muito naquela cidade. Reparem que era uma cidade pervertida. Era uma cidade cujas atitudes, era uma cidade imoral, era uma cidade mergulhada no mal. Mas apesar dessas características dessa cidade, desta população, deste povo, Deus tinha no meio de todos aqueles os seus. Então, pela sua graça, por meio da pregação de Paulo, muitos vieram a crer no Senhor Jesus Cristo, chegaram ao pleno conhecimento do Evangelho e vieram a converter-se. Então a pregação é o meio através do qual Deus chama os homens ao arrependimento. E quando os homens se arrependem e se aproximam de Deus, eles passam a fazer parte do povo de Deus. E são esses que a palavra de Deus nos diz aqui que Deus tinha muitos naquela cidade que convinha a Paulo trazê-los para Deus, por meio da pregação. Então, isso nos ajuda a prestarmos muita atenção quando nós estivermos a falar acerca da dignidade de qualquer igreja. Porque quem a edifica não são os homens. Isso é importante para nós, porque posteriormente a igreja de Coríntios vai passar por um desafio. Vai passar a receber muitos homens que por ali passaram para, de alguma forma, serem um encorajamento para eles. E os irmãos de Coríntios estavam a ter uma percepção errada. Então isso originou uma certa divisão, porque alguns estavam a ser partidários, estavam a querer alinhar-se mais a Paulo, outros querendo alinhar-se mais a Apolo,
outro querendo alinhar-se mais a Pedro e outros querendo dizer, não, nós somos de Cristo, não se submetendo a nenhuma liderança. Mas todos esses problemas vêm quando a igreja tira do centro a sua identidade. Vem quando a igreja tira, vamos dizer, dos seus alicerces, quem de fato é o Senhor dela. Quando nós começamos a colocar nossa confiança nos homens, quando nós começamos a colocar nossa confiança no nosso sistema e nos esquecemos de quem é o Senhor, quem estabelece a igreja. E muitas das vezes, várias pessoas começam a se decepcionar quando enfrentam situações onde determinados irmãos, determinadas lideranças, vamos dizer, são hostis a elas. Então elas começam a retrair-se. Mas o ponto central é nós compreendermos que a igreja é uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Então, se ela é estabelecida por Deus, quem deve orientá-la é o Senhor Deus. É Deus quem deve orientar esta instituição que foi estabelecida, independentemente de qualquer homem que a tenha fundado. Quando Paulo vai escrever para os coríntios, ele se identifica como aquele que tem autoridade entre eles. Mas a sua autoridade não vinha dele mesmo. Era uma autoridade que havia lhe sido dada. Então ele tinha uma posição de obrigar os coríntios a aderirem à sua posição. Mas ele não usa este método de obrigação. Ele usa o método de encorajamento, de lembrar-lhes quem eles são em Cristo Jesus. Eles são povo de Deus, escolhidos por Deus. Isso é importante, amados irmãos, quando nós vamos tratar de problemas dentro de qualquer igreja. Nós não queremos que as pessoas, vamos dizer, se distanciem da sua identidade, mas queremos que a sua identidade seja, vamos dizer, a lente ou a visão através da qual eles conseguirão enxergar os problemas existentes dentro da igreja. E será a lente através do qual eles irão tratar os problemas. Quando a igreja passa a tomar conhecimento de que quem é o Senhor dela é Deus, então ela entende que a forma como ela deve tratar os seus problemas é por meio da palavra de Deus. É por meio da orientação que Deus estabelece. Porque é somente assim que ela vai conseguir superar qualquer dificuldade que ela estará a atravessar. Então Paulo estabelece aqui uma base para os coríntios. Lembra para os coríntios que eles foram chamados por Deus, porque eles são povo de Deus. E se são povo de Deus, eles devem se comportar do modo como Deus espera deles. Então, isso é importante para nós. Então, podemos perceber, sim, que a igreja não perde sua dignidade, mesmo que ela enfrente problemas terríveis. A sua dignidade está, vamos dizer, no seu fundamento. E ela se funda no próprio Deus. E não só no próprio Deus, por meio da pregação. Se formos a perceber o que é dito para Paulo, fale e não te cales. Então, o que isso significa? Que Paulo devia continuar a pregar o Evangelho naquela cidade de Corinto. E que mais tarde, pela graça do Senhor, percebemos que aqui se fundou uma igreja. Então, é um trabalho muito difícil ser um desbravador. Vamos dizer, nós temos visitado muitas matas nos últimos dias, e que matas que nos assustam, talvez para comprarmos os nossos terrenos, né? Percebemos o quanto é difícil, né? Vamos dizer, desbravarmos ou abrirmos aqueles terrenos. Esse é o trabalho missionário de Paulo. Ele precisou fundar uma igreja no meio de uma cidade pervertida. Então ele precisou desbravar ou eliminar. Mas se Paulo tivesse ido pelo seu poder, se quisesse fazer sua vontade, ele não estaria ali. Em Atos capítulo 9, nós percebemos que Paulo era alguém que era hostil ao cristianismo, que era alguém perverso, era alguém que tinha uma mão dura contra os cristãos. Mas pela graça do Senhor, Deus mudou a vida de Paulo e agora lhe colocou um novo propósito. E agora ele estava a servir a Deus. Então agora ele iria ter que passar pelas dificuldades que ele antes era uma das pessoas que promovia. Então, amados irmãos, a igreja, não podemos ter um conceito errado sobre a igreja. Não podemos desvalorizar a igreja simplesmente porque ela está a passar por um período tenebroso.
simplesmente porque ela está a passar por um período difícil. Não podemos desmerecer qualquer igreja, seja ela nossa igreja, sejam elas outras igrejas. A visão que nós devemos ter sobre elas deve ser uma visão que nos é permitida por meio da palavra de Deus. Cada igreja que se ergue em cada bairro, ela se ergue pela permissão do nosso bom Deus. Do nosso bom Deus. Então podemos perceber a primeira coisa pela qual a igreja não perde sua dignidade. É porque ela pertence a Deus. E ela foi fundada por meio da pregação. E essas duas coisas são as coisas que devem orientar toda a igreja. Nós pertencemos a Deus e nós seremos edificados através da pregação da palavra de Deus. Então essas duas coisas não podem faltar na nossa identidade. E eu quero também falar para si, talvez que ainda não conhece a Deus, ainda não faz parte do povo de Deus. A palavra de Deus nos diz que Paulo ia de cidade em cidade e pregava o Evangelho. Ele era um missionário. Ele ia e falava de Jesus Cristo, do perdão que nós podemos ter dos nossos pecados em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz pagando pelos nossos pecados. Ele oferece salvação. E o Senhor Jesus Cristo diz: quem crê em mim, ainda que mora, viverá. Venham e recebam de graça o perdão dos vossos pecados, a salvação. Então é em Cristo que nós podemos ter descanso das nossas almas. Então é em Cristo que nós podemos ter a solução para o problema do pecado que está dentro de nós. É esse evangelho que o apóstolo Paulo pregava e é esse evangelho que fundou a igreja de Coríntios. Por que era importante então a igreja de Coríntios se fundar? Então conseguimos perceber a segunda coisa pela qual a igreja de Coríntios não perde, vamos dizer, a sua dignidade. Primeiro, é porque ela pertence a Deus. Então agora podemos olhar um bocadinho para aquilo que eram os seus fundamentos, os seus alicerces. Então dizer, em quem essa igreja está alicerçada? Em quem essa igreja está alicerçada? Como essa igreja, vamos dizer, tem sido edificada? A Bíblia nos diz que Paulo permaneceu naquela cidade cerca de 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. E nesse tempo, como já havíamos dito, alguns judeus insatisfeitos vieram e quiseram frustrar os planos de Paulo naquela cidade. E ele foi rejeitado nas sinagogas e ele saiu para pregar o evangelho para os gentios. E ao pregar o evangelho para os gentios, somos ditos também que alguns judeus se converteram, mas também somos ditos que alguns dos que o ouviam dentre os gentios também se converteram. Então a pergunta que não quer calar é o que nos leva a querer estudar e conhecer mais a igreja que foi plantada em Corinto, em meio à idolatria, diversão, prostituição, imoralidade e nas suas diversas faces. É como ela permaneceu depois que o apóstolo Paulo saiu de Corinto. Então aqui podemos colocar esta pergunta: como esta igreja permaneceu? E o que vai responder sobre a permanência dessa igreja? São as bases que orientaram esta igreja. São as bases que foram colocadas nesta igreja. Isso é o que vai nos responder. Então, como ela permaneceu? Será que essas bases que haviam sido estabelecidas em Coríntios a impediram de passar por problemas? Então, todos nós podemos dizer não. As bases não impediram que a igreja passasse por um período difícil. Temos essa resposta na carta de Paulo dirigida aos Coríntios, dirigida a vários problemas, mencionando vários problemas que a igreja de Coríntios estava a passar. Então, Paulo, após a sua saída de Coríntios, ele toma conhecimento de alguns problemas que haviam surgido dentro da igreja de Coríntios. Dentro da igreja de Coríntios começou a surgir divisões particulares, tal como nós aqui mencionamos. Na igreja de Coríntios começaram a surgir tolerâncias à imoralidade, ao próprio pecado. Na igreja de Coríntios, os líderes que ficaram
começaram a ser líderes passivos em relação ao pecado. Eles não estavam a tratar problemas de pecado. A liderança estava a tratar o pecado com normalidade. E não só, havia imaturidade também dentro da igreja de Corinto. Os irmãos não estavam em condições de auxiliar uns aos outros ao lidar com os problemas que eles estavam a enfrentar. Irmãos levavam-se ao tribunal, ninguém queria sofrer o dano, todo mundo queria que aquilo que ele tinha como causa ou como lhe fosse devolvido, né? Então todos os irmãos estavam a começar a querer levar um ao outro para aos tribunais. E também temos o problema de sensualidade no meio da igreja entre os coríntios. Tínhamos também problemas conjugais no meio da igreja de Corinto. E também tínhamos questões idólatras. Podíamos também estabelecer as questões de humilhação em relação aos desfavorecidos, em relação aos irmãos com condição mais humilde. Então, esta igreja, que foi fundada por Deus, por meio da pregação, usando o apóstolo Paulo, agora que o apóstolo Paulo saiu, agora havia se infiltrado um estilo de vida perverso no meio dela. Mas algo interessante que nós podemos observar, que Paulo vai dizer em Coríntios, podemos abrir Coríntios 1, voltando para o nosso texto original, algo que é tão notório no versículo 2, Paulo vai dizer: a igreja de Corinto, a igreja de Deus, lembrando que a igreja pertence a Deus, que está em Corinto. Então a igreja está localizada em um lugar específico, na cidade de Corinto. E ele vai dizer: aos santificados em Cristo Jesus. Ora, como Paulo chama esta igreja de santificados, sendo que ela estava a ter a tolerância ao pecado, estava a ter divisões no meio dela, a idolatria estava presente entre eles. Como Paulo ousa identificar esta igreja como uma igreja santa, como uma igreja que foi chamada para ser santa. Então, aqui nós temos duas coisas que podemos perceber sobre os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, a santificação dessa igreja não dependia do estilo de vida que eles viviam, em primeiro lugar. A santificação dessa igreja era pelo fato de eles terem recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, o evangelho que eles receberam é o que tornava eles pessoas santas, uma comunidade composta de santos. É o que torna Paulo colocar esta igreja numa posição elevada de santidade. Então havia aqui uma santidade em termos posicionais. Então, aos olhos de Deus, a igreja de Corinto era uma igreja santa aos seus olhos. Mas não era uma igreja santa porque cada um deles não havia problemas, não havia pecado em cada um deles. Era uma igreja santa porque pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram perdoados dos seus pecados. Eles creram no Evangelho, colocaram sua vida aos pés de Cristo, aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eles renderam as suas almas a Cristo. É por essa razão que Paulo lhes dá esta dignidade. Essa dignidade eles não fizeram por merecer, mas eles receberam da parte de Deus quando eles ouviram o Evangelho e creram no Evangelho. Então eles receberam o perdão de pecados e receberam a adoção de filhos de Deus. Eles agora podem ser tratados como santos, posicionalmente. Então a santidade deles não dependia da vida que eles levavam, mas dependia do fato de eles terem sido escolhidos por Deus, do fato de eles terem ouvido o Evangelho e crido no Evangelho. Então uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aos olhos de Deus, ela recebe esta dignidade como um presente, como uma dádiva. Agora você é um santo em Cristo Jesus, não por meio do seu próprio esforço. Então Paulo trata esta igreja com a dignidade que ela tem, não por causa, vamos dizer, dos pecados que lá estavam presentes. Mas atenção,
Paulo dá foco a esta questão da posição que eles ocupam em Cristo, porque ele queria tratar os problemas que estavam presentes lá dentro da igreja. Mas para tratar os problemas que eles estavam presentes lá da igreja, Paulo precisava lembrar à igreja a posição que ela ocupava aos olhos de Deus. Então, em outras palavras, eles deviam ser coerentes com a posição que eles ocupavam. Se eles são chamados de santos, então a vida que eles deviam levar devia ser uma vida de santidade. É a razão pela qual nós vamos ver a santidade segunda que é mencionada aí, chamados para ser santos. Então aqui a ideia é um estilo de vida que glorifica a Deus. É um estilo de vida separado do pecado. Então quando nós cremos no Evangelho, somos chamados a viver uma vida separada do pecado. Então Deus nos separa do pecado. Então o pecado torna-se algo ofensivo para nós. Torna-se, vamos dizer, uma oposição para nós. Então nós agora vivemos diferente de como éramos antes. Então nosso objetivo agora é agradar a Deus. E para agradar a Deus, primeiro Ele precisou nos salvar. Então agora nós precisamos obedecê-lo. E como é que nós vamos obedecê-lo? Separando-nos do pecado. Separando-nos de todas as coisas que mancham o seu caráter, mancham a sua obra em nós. Então, o apóstolo Paulo não fala nada sem o objetivo. Então, queridos irmãos, podemos perceber que sim, a igreja foi chamada por meio do Evangelho para crer no Senhor Jesus Cristo. E quando cada um deles recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe como presente a santidade posicional aos olhos de Deus. E agora recebe também como presente uma responsabilidade, andar em santidade. E como é que uma igreja que devia andar em santidade, agora estava a se deixar levar pelo mundanismo, estava a se deixar levar por um estilo de vida completamente diferente daquele que era o esperado. Isso acontece quando, primeiro, a liderança não é vigilante em relação à doutrina. Quando a liderança não é vigilante em relação àquilo que entra dentro da congregação. Quando nós começamos a abrir mão dos nossos fundamentos para acomodar outros interesses, sejam interesses individuais ou sejam interesses culturais. Quando a igreja quer aculturar-se, ou seja, assemelhar-se à cultura natural. Então, isso é o que começa a penetrar e, de alguma forma, começa a infligir duros golpes para a igreja. Então, a igreja precisa ser vigilante, ou cada irmão, cada crente deve ser vigilante para que o mundanismo não entre dentro da igreja, mas sim a congregação perceba que ela foi chamada para ser santa. Então, a sua visão em relação a tudo que entra dentro da igreja deve ser uma visão de santidade. De santidade. Então, quando a liderança, quando a congregação, quando os irmãos deixam de se tornar vigilantes em relação aos seus fundamentos, então, com muita facilidade, a cultura começa a entrar, começa a definir os padrões dentro da igreja e começa a ver na nossa mente e no nosso coração uma espécie de tentarmos acomodar essas coisas. Já não olhamos para essas coisas, vamos dizer, da forma como a palavra de Deus espera. Amados, quando nós somos crentes, a nossa visão de cultura deve ser uma visão diferente. Devemos olhar para a nossa cultura à luz do que a palavra de Deus permite. Aquilo que é contrário à palavra de Deus devemos rejeitar. E aquilo que não é contrário e que de alguma forma nos dá mais espaço para dignificarmos ainda mais nosso Deus, podemos aceitar. Mas devemos ter o cuidado de não deixar a cultura definir quem nós somos. E eu sei, particularmente, que muitos de nós sofremos por questões culturais. Não só questões culturais, o relacionamento interpessoal que temos fora da igreja, nos nossos diversos contextos, trabalho, familiares, convívios familiares. Existem estilos de vida que lá são apresentados e que de alguma forma nós também somos atraídos por isso.
Não somos imunes, porque estamos no mundo e nos relacionamos com uma sociedade. Então, todas as coisas que definem a nossa sociedade, de alguma forma, também podem nos definir. Mas, uma vez que nós fomos salvos, o que deve nos definir é o Evangelho. O Evangelho deve nos definir. Não devemos ser definidos pela nossa cultura. A nossa cultura mostra quem somos, mostra a região da qual nós viemos. Porém, nossa cultura também está mergulhada no pecado. Então, a nossa lente deve ser uma lente do Evangelho, de santidade. Então, temos que viver uma vida diferente, apesar da nossa cultura estabelecer o seu próprio padrão. Então, podemos perceber isso que Paulo vai dizer aqui para os coríntios. Então, a posição dos coríntios era uma posição muito importante para eles poderem lidar com os problemas que eles estavam a enfrentar. Ser crente não é apenas ir à igreja no domingo. Ser crente é se predispor a confiar em Deus e a viver uma vida que agrada a Deus. É se predispor a viver uma vida de santidade. Como nós dissemos, a santidade é uma responsabilidade individual de cada um de nós. E essa santidade individual tem a capacidade de influenciar todo o coletivo, toda uma igreja. Se cada um de nós, vamos dizer, procurar viver uma vida no pecado, isso de alguma forma vai influenciar. Tal como vimos há dias atrás, nós somos um corpo que quando uma parte do nosso corpo não está bem, então todos nós começamos a sentir os efeitos da ausência deste corpo. Então, se um de nós se predispõe a viver uma vida de pecado, então isso vai afetar a nossa comunhão, vai afetar a nossa saúde espiritual. Então, precisamos cuidar para que o nosso corpo não se deixe levar pela contaminação do próprio pecado. Mas onde que começa tudo isso? Pela vigilância. Pela vigilância. Quando cada um de nós entende que é sua responsabilidade promover a santidade coletiva da congregação. Quando cada um de nós começa a perceber que é sua responsabilidade cuidar de si mesmo. Por que é sua responsabilidade cuidar de si mesmo? A palavra de Deus diz no capítulo 6, versículo 18, diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a santidade é uma responsabilidade, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E o fato do Espírito Santo habitar em nós, isso faz de nós pessoas santas aos olhos de Deus. E como pessoas santas aos olhos de Deus, então nós devemos nos separar de tudo aquilo que nos impede de dar um testemunho agradável a Deus. Então, queridos irmãos, sim, a igreja não perde sua dignidade porque ela pertence a Deus. A igreja não perde sua dignidade porque ela foi fundada no Evangelho e porque ela também foi chamada a ser santa, mas não somente foi chamada para ser santa individualmente e coletivamente, mas também porque a igreja ela não é individual, não é separada de todo o corpo de Cristo. A terceira forma como Paulo enxergava a igreja de Corinto mostra a terceira razão pela qual uma igreja verdadeira não perde sua dignidade, apesar dos seus problemas. É interessante ver as dificuldades presentes dentro das nossas igrejas. Agora estou a falar das nossas igrejas. É interessante nós percebermos as dificuldades presentes dentro das nossas igrejas e, de alguma forma, notarmos arrogância, notarmos desprezo e até mesmo orgulho, seja por parte da liderança ou seja por parte das ovelhas. Pois nós temos entendido que os problemas da nossa igreja estão separados do corpo universal de Cristo. Então,
parece que somos tão individualistas que nós não percebemos que nós fazemos parte de algo maior. Nossa congregação local faz parte de uma igreja maior, de uma congregação maior. Porque toda congregação maior não pode se reunir no mesmo lugar. Então é a razão pela qual nós temos congregações locais. Mas essas congregações locais não estão separadas do corpo universal de Cristo. E o corpo universal de Cristo, ele está unido. Então, os problemas que nos acometem, os problemas que estão presentes dentro da nossa igreja, não são apenas nossos. Não são apenas nossos. Eles têm a capacidade também de influenciar os outros. Têm a capacidade de afetar os outros. Têm a capacidade também de fazer os outros tropeçarem. Então, se nós não cuidarmos com a nossa santificação, isso tem um potencial também de ser motivo de tropeço para outros que fazem parte do corpo maior. É interessante que nós olhamos para a comunhão com as outras igrejas apenas na perspectiva dos intercâmbios, apenas na perspectiva dos, como teve ontem, né? As moças, né, estiveram num período de convívio, né, com as irmãs, um momento alegre, né? Mas quando nós estamos a passar por problemas, não nos vemos fazendo parte do mesmo coletivo para ajudarmos uns aos outros na resolução desses problemas. Então, parece que cooperação uns com os outros é quando apenas temos momentos alegres, quando apenas temos aqueles momentos de comunhão e de confraternização. Não é isso que a palavra de Deus espera do corpo de Cristo. Por quê? Repare, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então, o Senhor Jesus Cristo não é apenas nosso. As recomendações dele não são apenas para nós, mas são também para os outros. Então, podemos olhar numa perspectiva maior. Quando nós temos problemas, os nossos problemas também são problemas do corpo universal de Cristo, né? Então, afetam o corpo universal de Cristo. Então, o individualismo não tem espaço na nossa jornada cristã. Na nossa jornada cristã. Talvez cada um de vocês pode narrar como problemas de uma determinada igreja de alguma forma têm te afetado. Talvez podem narrar situações desagradáveis que experienciaram num determinado local. Talvez podem ver como, vamos dizer, algumas pregações, algumas situações que tomam conhecimento através dos mídias, têm de alguma forma influenciado a vossa vida. Alguns pregadores famosos que nós gostamos tanto de ouvir, ao caírem em pecado, de alguma forma aquilo nos afeta espiritualmente. Eu lembro-me de algumas situações no passado, de tomarmos conhecimento de alguns pregadores que nós gostávamos, e quando soubemos que eles caíram em pecado, de alguma forma aquilo nos bagunçou. E dentro, entre nós mesmos, quando o irmão cai em pecado, o quanto isso nos afeta, mas o quanto isso também entristece outros irmãos, porque agora eles não podem contar com ele. Nossas amizades começam a ser afetadas uns com os outros, porque não podemos mais ter comunhão, porque há uma separação em relação ao próprio pecado. Então, amados irmãos, Paulo diz que a nossa comunhão com Deus não é apenas nossa, mas também faz parte de algo maior. Quando ele diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então, Paulo não estava a escrever apenas para a igreja de Corinto, mas também estava a escrever para todo o corpo universal de Cristo. É a razão pela qual nós podemos olhar para a carta aos Coríntios e tirar várias lições dentro desta carta. Porque os problemas que aconteceram em Coríntios também têm acontecido nos dias atuais. Tem acontecido dentro das nossas igrejas. Mas a pergunta é,
como nós vamos lidar com estes problemas se o nosso fundamento, que é o Evangelho, deixamos de lado? Se nossa identidade deixamos de lado? Se a nossa responsabilidade deixamos de lado? Amados, santidade não é apenas reservado para o momento em que eu vou à igreja, para a roupa que eu visto indo para a igreja. Santidade define o estilo de vida que eu tenho que viver. Da minha vida, não é mais minha vida. Não sou eu mais quem define os padrões da minha vida. Quando eu recebo Cristo como meu Senhor, então é Ele quem define os padrões da minha vida. As dificuldades, as cobiças ou as aspirações que eu tenho, não sou eu mais quem define elas, mas é Ele quem define tudo isso para mim. Para mim. Então, podemos sim dizer, o apóstolo Paulo, ele não via apenas a igreja de Corinto separada das demais, apesar dos problemas que ela estava a enfrentar. Ele via a igreja de Corinto ligada ao corpo de Cristo maior. Né? Então, podemos dizer com isso que sim, a igreja de Corinto foi fundada bem. Então, tudo começou bem na igreja de Corinto. Né? Quando o apóstolo Paulo saiu, então as próximas lideranças então começaram a enfrentar algumas dificuldades. Dentre elas, então começaram a ser tolerantes em relação a isso. Mas vamos ver uma recomendação que Paulo deu para algumas igrejas. Podemos voltar um bocadinho em Atos, para nós podermos caminhar para o término da nossa passagem. Atos 20. É longo, né? Mas vamos. Paulo vai dar testemunho para alguns líderes. Ele manda chamar as lideranças das igrejas. E ele vai dar testemunho de que ele ensinou tudo, estabeleceu corretamente as bases. E ele vai alertá-los em relação àquilo que vai acontecer. E vai chamá-los a terem uma postura. Então vamos ler toda esta passagem. Vou pedir para o irmão Benito ficar de pé e nos ajudar com a leitura do versículo 17 até o versículo 38, por favor. É cansativo, mas precisamos entender isso para que, quando nós estávamos a falar da liderança sendo tolerante em relação ao pecado, das responsabilidades que a liderança tem, mas também a responsabilidade que o rebanho também possui. Por favor. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Jamais deixamos de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear-vos a igreja de Deus,
a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre vós, todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos e, abençoando-os afetuosamente, a Paulo o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, e não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Obrigado. Então aqui nós ouvimos as últimas palavras de Paulo em alerta aos presbíteros, aos pastores, né? Então vimos o desejo de Paulo para que eles pudessem vigiar em relação a tudo aquilo que eles aprenderam da parte dele. E ele reconhece que iriam penetrar, que no meio deles iriam surgir alguns que iriam ensinar coisas pervertidas. Então, sim, a igreja passa por esses momentos, mas uma coisa interessante que Paulo vai chamar a igreja a atenção é que a igreja é que os presbíteros deviam vigiar. É a responsabilidade dos presbíteros vigiar. É a responsabilidade dos presbíteros pastorearem o povo de Deus, conduzirem o povo de Deus, mas conduzirem por meio da palavra de Deus o povo, para que o povo possa andar em obediência a Deus. Então, amados, talvez a maior tristeza de Paulo é saber que depois dele as coisas podiam não continuar as mesmas. Mas uma coisa interessante é que Paulo diz: eu deixei um exemplo para vocês. Agora é vossa responsabilidade se vocês vão seguir o meu exemplo ou não. Mas eu confio que o Senhor e a sua palavra vão te orientar. Então, sim, nós podemos confiar que a palavra de Deus, se nós somos o povo de Deus, escolhidos por meio da própria palavra de Deus, então podemos confiar que a própria palavra de Deus vai nos orientar, mesmo nos períodos mais sombrios da nossa congregação, ou mesmo nos períodos mais sombrios que as outras congregações estão a passar. Nossa responsabilidade é ajoelhar e orar por esses irmãos que estão a passar por essas necessidades, por essas lutas, porque eles fazem parte do corpo universal de Cristo. São nossos irmãos que estão a experimentar um período tenebroso e nós aguardamos para que Deus não permita que eles se afastem da comunhão. Então, nosso desejo é que eles estejam em comunhão. Mas, amados, nós não temos como cuidar dos outros se nós não vigiarmos nós mesmos, se nós não cuidarmos uns dos outros. Então, para nós concluirmos, nós acabamos de ver que a igreja não perde sua dignidade, apesar dos problemas momentâneos que ela está a passar, porque Deus é quem a constituiu. O Evangelho é o seu fundamento e ela está unida ao corpo universal de Cristo e então ela pode cooperar uma com a outra. O que nós devemos fazer? Então eu quero chamar aqui a atenção nossa como igreja. Cada um de nós deve puxar a responsabilidade para si, para a nossa própria consciência, para o nosso próprio coração,
Cada um de nós deve procurar formas de ser útil no meio das crises, no meio dos problemas. E devemos vigiar para nós não nos aproveitarmos desses problemas, para nós mesmos pecarmos, para nós mesmos cairmos no pecado. Devemos lembrar sempre que a igreja pertence a Cristo e que é Ele que é o supervisor do princípio até o fim da sua igreja. É Ele quem cuida de nós, não são os homens. Os homens só estão a ocupar temporariamente esta posição para ajudarem o povo a andar em obediência a Deus. Mas quem está desde o princípio e vai estar até o final é o próprio Cristo. Então, cada um de nós pode ser útil no meio dos problemas que a igreja está a passar. Sim. Outro, cada membro não deve desprezar sua igreja e se afastar da responsabilidade de ser parte na resolução dos problemas que a sua igreja está a passar. Cada um dos membros não pode se esconder por detrás da desculpa de estar decepcionado com uma ou outra liderança, com um ou outro irmão. Não, isso não agrada a Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem responsabilidades na resolução dos problemas. Então, nós temos que desejar fazer parte na resolução desses problemas. Então, quando nós estamos a passar por um momento de crise, buscar ajuda e não fugir dos problemas deve ser a nossa primeira opção. Porque não é fraqueza buscar ajuda, mas sim é uma consciência saudável e humilde na busca da resolução dos problemas presentes na nossa igreja. Então, isso indica que eu sinto qual é a minha responsabilidade, eu mostro que eu tenho compromisso com a causa de Cristo, com o crescimento, com a edificação da minha igreja local. Então, eu não posso fugir dos problemas, eu tenho que enfrentar os problemas. Se os problemas estiverem um pouco acima das minhas capacidades, eu busco ajuda para me ajudarem a ser útil, porque eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma responsabilidade e eu quero honrar a Deus com todas as responsabilidades que eu tenho. Eu não vou fugir. Então, só depois de todas essas coisas estarem afetadas é que eu posso pensar na alternativa de sair, de me afastar, quando percebo que os fundamentos que norteiam a minha igreja, eles foram deixados de lado. Então, é só isso que eu posso sair. Mas sem isso, eu tenho que permanecer até o fim, esperando que o Senhor possa guardar a sua igreja do princípio até ao final. Eu espero que Deus possa trabalhar no seu coração para te ajudar a permanecer firme, apesar dos desafios. E nossa igreja vai passar ou que outras igrejas estão a passar. Sua responsabilidade é viver uma vida santa e agradável aos olhos de Deus. Vamos orar.